Olá pessoal, tudo jóia? Vamos iniciar nossa aula aí falando um pouquinho sobre ligações químicas. Eu sou o professor Rubernei e para iniciar essa aula nós devemos dar uma revisada um pouquinho de forma superficial a parte de tabela periódica. Devemos reconhecer quem são os metais, quem são os metais de transição e quem são os ametais beleza? Pessoal, nessa parte aqui temos o grupo 1A e o grupo 2A, aonde podemos observar que são os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos. Aqui nesse centro, podemos observar os metais de transição e os latanídeos e os actinídeos. Nessa outra parte da tabela periódica, em verde, podemos observar aqui os não metais ou ametais. E nessa outra parte aqui temos outros metais, certo? Aqui nessa outra parte aqui, ó, devemos observar que temos os gases nobres, que são os caras mais estáveis da tabela periódica, que é o que a gente vai entender daqui para frente, beleza? Sendo assim, pessoal, eu tenho que falar um pouquinho sobre eletronegatividade para vocês. O que é eletronegatividade? A eletronegatividade, ela vai medir a tendência de um átomo tem de atrair elétrons, né, para poder formar as ligações químicas. Isso vai depender de dois fatores, do tamanho desse átomo, porque quanto menor for esse átomo, maior vai ser sua capacidade de atrair elétrons. Este átomo ele vai ter a tendência de se tornar estáveis e completar o seu octeto, né, que é a última camada de valência, que vai ter 8 elétrons. Por quê? Porque quanto menor ele for, mais eletronegativo ele vai ser. E aí ele vai ter a tendência de puxar elétrons para buscar a sua estabilidade. Outro fator importante é que quanto mais elétrons ter na camada de valência, maior será a atração sobre os elétrons de outro átomo. Ou seja, ele vai ter uma grande eletronegatividade e vai poder atrair os elétrons de outro átomo para si, beleza? Sendo assim, pessoal, vamos dar continuidade falando um pouquinho aqui sobre uma breve recapitulação que você deve observar na tabela periódica. Na tabela periódica, a eletronegatividade ela cresce de cima para baixo e da esquerda para a direita. Claro, pessoal, há algumas variações, né? Mas isso aí a gente vai vendo aí de acordo com o tempo, beleza? Para iniciar a nossa aula, só recapitulando aqui, pessoal, a gente tem que falar dos gases nobres, né? Os gases nobres eles já são estáveis e aí eles não entram no conceito de eletronegatividade, porque eles não necessitam de elétrons. Enquanto o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, eles necessitam bastante de elétrons, beleza? E por isso eles são bastante eletronegativos. Sendo assim, podemos observar através da regra do octeto, né, que os gases nobres eles vão ser os elementos químicos mais estáveis. Por quê? Porque eles vão apresentar 8 elétrons na sua última camada de valência, né? Ou seja, o que eles têm em comum aqui? Que vão apresentar 8 elétrons na sua camada de valência. Ou seja, tem uma exceção, somente o hélio que vai se estabilizar com 2 elétrons nessa última camada. Com isso, pessoal, podemos concluir que um átomo, quando ele atinge a estabilidade, ele vai possuir 8 elétrons na sua camada de valência, com exceção aqueles que vão apresentar um nível de energia, ou seja, uma camada. E aí eles vão se tornar estáveis com apenas um único elétron. Com isso, podemos observar uma seguinte vantagem, né, para os metais. Alguns metais, quando eles perdem um elétron, eles adquirem a sua estabilidade, que é o caso do sódio, porque ele tem 11 elétrons distribuídos entre as suas camadas. Quando ele perde esse um elétron aqui, pessoal, ele vai se tornar estável. Como assim, professor? Estável? Por quê? Porque ele perdendo esse um elétron aqui, ele vai ter a sua configuração eletrônica similar a um gás nobre. E aí, na sua última camada de valência, ele vai ter 8 elétrons. Qual é a principal característica do metal? Perder elétron e se tornar um cátion.
Quando ele se torna um cátion, pessoal, quer dizer o quê? Que ele perdeu um elétron e ele tem a sua carguinha positiva aqui, como representado, beleza? Seguindo em frente, vamos representar uma metal. Uma metal, conhecida aí como enxofre, com o número atômico aí 16. Temos essa distribuição eletrônica aqui. E o que podemos observar aqui nesta configuração eletrônica final aqui, podemos observar que ele tem apenas 6 elétrons na sua última camada de valência. Eu vou perguntar para vocês, esse enxofre, ele necessita de elétrons para se tornar estável ou ele já é estável? Segundo a regra do octeto, ele não é estável, ele necessita de 2 elétrons, ou seja, ele precisa ganhar 2 elétrons. Agora, quando ele está nessa forma aqui, né, que ele está ganhando 2 elétrons, né, ele já muda a sua configuração eletrônica, ele já muda para essa aqui. E na última camada de valência, ele vai ter 8 elétrons, ou seja, ele se tornou similar a um gás nobre. Ou seja, a configuração eletrônica dele na última camada de valência é igual a um gás nobre. Ele tem os seus 8 elétrons, pessoal, certo? Sendo assim, pessoal, podemos concluir o seguinte, que uma metal, quando ele ganha elétron, ele vai se tornar um ânion. Quando é que ele é um ânion? Quando ele tem essa carguinha negativa aqui. Seguindo em frente, vou falar um pouquinho agora sobre as exceções da regra do octeto. Os elementos da tabela periódica, pessoal, eles podem ter no máximo 4 ligações, isto é, no máximo 8 elétrons. Mas existem as exceções, né? Temos aí o caso do berílio e do boro, que vão ter menos de 8 elétrons. No caso aí do BeF2 e do BeF3. O berílio, ele é uma exceção, né? Porque ele apresenta aí um raio muito pequeno. E aí, por ele apresentar um raio muito pequeno, ele vai ter uma certa dificuldade em doar esses elétrons. E aí, ele vai poder se estabilizar com 4 elétrons ao seu redor. O caso do boro é um pouco similar, né? Não é tão similar ao caso do berílio, mas ele pode ter aqui ao seu redor 6 elétrons. Ou seja, por quê? Porque ele é uma das exceções do octeto. Sendo assim, pessoal, o boro, será que ele pode receber alguma vez mais 2 elétrons para completar o 8? Para completar 8 elétrons? Ele pode receber esses 8 elétrons, mas através de uma doação chamada de ligação dativa ou coordenada, que é o que a gente vai ver mais à frente, beleza? Prosseguindo aqui, temos aqui algumas exceções, né, da regra do octeto, né, mas é com o octeto expandido. Agora ele vai poder ter mais de 8 elétrons ao seu redor. Todo elemento químico, pessoal, ele almeja ser um gás nobre, ter essa configuração aqui. Mas esses eles vão ter mais elétrons na sua última camada de valência, né? Isso vai depender do quê? Vai depender do átomo central ligado, né? Se ele pode ultrapassar o valor permitido pela regra do octeto, né? Ou seja, ele pode ter seu octeto expandido, que é o caso do fósforo e do enxofre, porque eles têm orbitais D vazios, e esses orbitais D podem ser preenchidos com os elétrons que estão ao redor do átomo central, certo? Que é o caso do fósforo. Se você contar aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Perdão, tenho 5 ligações. Cada ligação dessa aqui, ela tem 2 elétrons, né? Se eu fizer 2 elétrons vezes 5, 2 elétrons vezes 5 vai dar um total de 10 elétrons. Está ruim aqui, mas eu quero que vocês compreendam essa parte dessa maneira. Como assim? Deixa eu só voltar aqui. Pessoal, é assim. Se eu voltar... aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui para vocês. Como assim? Como assim? Como é que eu vou visualizar isso, professor? Dessa maneira. Você vai visualizar dessa maneira aqui, ó. Aqui eu tenho 2 elétrons para cada ligação. Se eu fizer aqui, ó, 5 vezes 2, eu tenho 10 elétrons ao seu redor, certo?
Dessa outra aqui eu vou fazer o mesmo raciocínio. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 2 elétrons aqui, pessoal. Ó. Se eu fizer 6 vezes 2, dá 12 elétrons. Vou ter que botar aqui, 12 elétrons. E aqui, ó, tenho 2, ó, 2 aqui, né? Aí 2, 2, 2, 2. Aqui eu tenho 10 elétrons. Beleza? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 10 elétrons, beleza? Então, o que eu quero falar para vocês? Que aqui, esses átomos centrais, eles não obedecem à regra do octeto. Eles podem ter mais de 8 elétrons ao seu redor. Beleza? Tranquilo? Essa foi a primeira parte das seções. Essa foi uma das partes das seções do octeto, né, pessoal? Claro que tem diversas outras aí. Sendo assim, vamos iniciar a nossa parte aqui que nos interessa, que é a parte de ligação química. A ligação química, pessoal, ela vai acontecer em 2 átomos, né? Como assim 2 átomos? Esses 2 átomos, eles vão estar menos estáveis e com maior energia. E quando esses átomos se juntam e formam a ligação, eles vão se tornar mais estáveis e vão ter um estado de menor energia. Ok? Beleza? Sendo assim, vamos iniciar com a parte de ligação química. Como é que acontece a parte de ligação química, onde fala da ligação iônica? Ela acontece da seguinte maneira, através da transferência de elétron. A ligação iônica, elas vão se apresentar da seguinte forma. Ela vai apresentar uma grande diferença de eletronegatividade. Isto é, vai ocorrer entre um metal e outro ametal. Como é que acontece isso? Por atração. Lembra lá que eu falei da eletronegatividade? A eletronegatividade vai ter a capacidade de atrair esses elétrons. Geralmente não, na maioria das vezes, o ametal, pessoal, ele vai ser bastante eletronegativo. E aí o metal vai ser bastante eletropositivo, porque o eletropositivo ele tem tendência a doar esse elétron, e o ametal ele tem tendência a receber esse elétron, certo? O metal, quando ele doa esse elétron, ele se torna um cátion. E quando o ametal recebe esse elétron, ele é um ânion, beleza? E aí eu vou ter essa fórmula aqui, pessoal, beleza? Sendo assim, vale enfatizar que os elementos que fazem ligação iônica, eles vão ter uma alto ponto de fusão e ebulição, né? Quando eles se juntam, quando as ligações se formam, eles vão ser sólidos à temperatura ambiente e vão ser bons condutores de eletricidade. Beleza? Isso fundidos em solução aquosa, ou seja, quando são submetidos a altas temperaturas. Aqui a gente pode observar como é que acontece a ligação iônica. Como é que acontece a ligação iônica? Esse elétron aqui, pessoal, ó, esse elétron aqui, só voltando. Esse elétron aqui, ó, ele vai ser doado, né? Quando ele é doado, o que vai acontecer? O sódio ele vai ficar com essa configuração eletrônica aqui, ele vai ficar estável. E o cloro ele vai ficar com essa configuração eletrônica aqui, ele vai se tornar estável, ele vai alcançar os seus 8 elétrons. E aí eu tenho que representar da seguinte maneira: se ele perdeu o elétron, ele é o quê? Um cátion. Se ele ganhou o elétron, ele é um ânion, beleza? Prosseguindo aqui, também podemos fazer algumas formulações baseadas na igualdade de cargas. Como é que eu faço isso, professor? Eu tenho isso aqui, pessoal, né? Como é que eu faço isso? Eu posso fazer da seguinte maneira, né? Eu tenho NaCl, pá, certo? E aí eu vou ter NaCl, ó. NaCl, ele tem, vamos dizer assim, que ele tem isso aqui, isso aqui. Você vai só repetir, beleza? Não tem nenhum número na frente, eu vou só repetir. Isso é baseado nas cargas. Sendo assim, ó, nesse outro exemplo, vai ficar até melhor para você entender esse outro exemplo. Ó, eu tenho um cátion e um ânion. Baseado nas cargas, eu tenho Na+, né? Na+, aí eu venho aqui, ó, 2, Na2S, beleza? Isso é baseado nas cargas, pessoal. E aqui eu tenho, ó, eu tenho esse aqui, eu posso observar, aqui eu tenho o Ca+, eu tenho o PO3,
eu tenho PO3 4 menos, e aqui eu tenho Ca2 mais. E aqui eu tenho Ca3 PO4 2, beleza? Para ficar mais claro, pessoal, porque assim, dependendo, assim, a gente não consegue visualizar dessa maneira, né? Eu vou fazer isso aqui para vocês, ó. Eu tenho esse exemplo aqui, né? Baseado na igualdade de cargas. Eu posso ter a regra do x, né? A regra do x é assim, ó. O 2 vem para cá e o 1 vem para cá, ok? E aqui eu tenho outro exemplo. Eu tenho esse, né? É onde o 3 vem para cá e o 4 vem para cá. E eu tenho esse outro exemplo aqui, ó, onde eu tenho esse, o 2 vem para cá e o 3 vem para cá. E aí eu também posso simplificar esse aqui, esse 4, né? E aí eu posso 4, 2, que vai dar PB, é só 4, 2, beleza? Pessoal, essa é a famosa regra do x, beleza? Ó, se você fazer isso aqui, ó, regra do x, beleza? Formulação baseada nas cargas. Sendo assim, vamos prosseguir nossa aula falando um pouquinho sobre ligação covalente. No que consiste a ligação covalente? A ligação covalente, ela vai consistir no compartilhamento de elétrons, onde vai ocorrer principalmente entre uma metal e a metal, e uma metal e um hidrogênio. Geralmente os elétrons são compartilhados e são utilizados pelos dois ligantes. Aqui no caso, ó, se a gente vai observar aqui, tem o elétron do hidrogênio e o elétron do hidrogênio. Aqui, ó, os dois atingiram os seus dois elétrons e pode ser representado dessa maneira aqui. A principal característica das ligações covalentes é que elas têm um baixo ponto de fusão e ebulição, são sólidos, líquidos ou gasosos a temperatura ambiente e não conduzem eletricidade. Sendo assim, eu tenho esse aqui, ó, eu tenho esse exemplo aqui do hidrogênio. O hidrogênio, quando ele faz ligação covalente, vocês têm que observar dessa seguinte maneira aqui, ó. Observem aqui os elétrons sendo compartilhados, né? E aqui eles estão fazendo o quê? Estão fazendo a ligação covalente, que é o compartilhamento dos seus elétrons. Sendo assim, pessoal, falamos aí da ligação covalente normal, né? Onde cada elétron vai pertencer à ligação dos átomos ligantes, dos átomos ligantes, né? Ou seja, o par de elétrons vai pertencer aos dois átomos, certo? Igual o hidrogênio aqui, eles estão compartilhando seus elétrons. O par desse aqui vai estar pertencendo a esse e o par desse está pertencendo a esse, e vice-versa, né? Ou seja, eles estão compartilhando. Se eu estou compartilhando, uma hora é meu, uma hora é dele, uma hora é dele, uma hora é meu, beleza? E aí a gente também pode classificar o hidrogênio, né? Os hidrogênios aqui, ó. Classificar, quando eu falo classificar, pessoal, eu posso classificar o hidrogênio aqui com uma ligação simples, o oxigênio com uma ligação dupla e o nitrogênio com uma ligação tripla. Essas ligações, professor, o que elas têm aí de diferente? A gente pode observar o tipo de ligação que tem aqui, ó. Quando eu tenho uma ligação simples, eu tenho somente ligação sigma. Quando eu tenho ligação simples e dupla, eu tenho uma pi e uma sigma. E quando eu tenho ligação tripla, eu tenho uma pi e duas, eu tenho duas pi e uma sigma, beleza? Só para recapitular, quando eu tenho ligação simples, uma sigma. Quando eu tenho ligação dupla, uma sigma e uma pi. Quando eu tenho ligação tripla, eu tenho uma sigma e duas pi, beleza? Dando continuidade, pessoal, só para falar um pouquinho da formulação da ligação covalente, temos que observar a estabilidade eletrônica, né? Na estabilidade eletrônica, ela acontece com 8 elétrons ao redor do átomo, né? A soma dos elétrons de valência de todos os átomos, iniciando que entre os átomos ligantes deve se distribuir aos pares, 2 átomos de fora para o central distribuir os pares de elétrons restantes para completar os octetos, se necessário fazer rearranjos, né? Claro que às vezes é necessário fazer rearranjo por causa, dependendo do tipo de molécula que você tem, ela vai ter uma determinada geometria. Dando continuidade, temos aqui o gás metano. Como a gente vai fazer essa distribuição? Temos 4 elétrons do carbono, né? Por quê? Porque ele é lá do grupo 4A. E temos aí um elétron do hidrogênio, né? Esse um elétron aqui, eu posso multiplicá-lo por 4, né? Que vai dar 4 elétrons, beleza? E aí, se eu pegar somar esses 4 elétrons com 4 elétrons do carbono, vai dar
8 elétrons, não é isso? E aí eu vou distribuir esses 8 elétrons do carbono e hidrogênio dessa seguinte maneira. Eu vou ter, ó, K2, 2 aqui, né? Esses aqui já está compartilhando. 2 aqui, compartilhando. 2 aqui, nessa parte aqui, compartilhando. 2 aqui também sendo compartilhado. Se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observe que ele atingiu os 8 elétrons e está obedecendo a regra do octeto e está estável. Beleza? Tranquilo? Essa foi a distribuição que eu fiz dos elétrons aqui. Dando continuidade aqui, pessoal, aqui eu quero mostrar para vocês a fórmula eletrônica, né? E a fórmula estrutural. Como é que é a fórmula estrutural? Toda vez que você vê dessa maneira aqui, ó, você vai ter a fórmula estrutural, certo? Fórmula eletrônica, fórmula estrutural. Aqui, pessoal, temos aqui o dióxido de carbono, né? Temos aqui, vamos fazer a distribuição dos elétrons igual a gente fez para o metano lá atrás. Tenho aqui, ó, eu tenho 4 elétrons do carbono e 6 elétrons do oxigênio. Observando aqui que eu tenho 2 oxigênio, então eu tenho que multiplicar isso aqui vezes 2. 6 vezes 2, 12. 12 mais 4 igual a 12 elétrons. Vamos fazer a distribuição desses elétrons? Como é que eu faço? Coloquei o carbono, né? Primeiro, observo os elétrons do carbono, 2, né? 2 elétrons distribuídos aqui, 2 distribuídos aqui, 2 distribuídos aqui agora de fora, né? E agora aqui, aqui, beleza? Agora eu vou distribuir esses aqui, beleza? Distribuir, certo? Observaram aí que eu distribuí os 16 elétrons. Se vocês contarem aqui, vocês vão observar que aqui tem 16 elétrons, beleza? E aí foi a representação da fórmula eletrônica. Agora nós vamos ver a representação da fórmula estrutural do dióxido de carbono. Aí aqui tem a representação, ó. Uma ligação dupla, né? Ligação dupla aqui. Aqui é a representação da fórmula estrutural. Quando eu tenho pares de elétrons, eu tenho que representar dessa maneira aqui. Quando a gente chegar lá na parte de geometria, a gente vai entender por que a gente representa dessa maneira aqui, porque que vai influenciar no tipo de geometria. Aqui, pessoal, só um breve resumo. Vimos a fórmula eletrônica de Lewis, a fórmula estrutural plana e a fórmula molecular. E aqui eu tenho as representações de Lewis, né? Eu tenho aqui a representação do boro, do carbono, do nitrogênio, do oxigênio, do flúor e do hélio, né? Hélio, neônio, né? Observe, né? Aqui eu consigo observar a quantidade de elétrons ao redor dos ametais. E do mesmo jeito eu consigo observar aqui para os metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. A ligação covalente dativa, como é que acontece? Só para lembrar para vocês como é que acontece a ligação covalente. Nós falamos da ligação covalente acontece pelo compartilhamento de elétrons, né? Os elétrons vão ser compartilhados pelos 2 átomos ligantes. E agora é o que eu quero falar para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a ligação dativa. A ligação dativa é quando 2 elétrons do par da ligação vão pertencer a um único átomo, que é o caso aqui do dióxido de enxofre. Isso vai acontecer quando os átomos envolvidos já adquiriu o octeto e dispõe um par de elétron livre, que é o caso aqui, ó. Se você observar esses elétrons aqui, a ligação dativa, o que está acontecendo? Ela vai ocorrer por quê? Observe esse oxigênio e esse outro oxigênio. Esse oxigênio aqui, pessoal, eles vão ter o seu octeto completo aqui. Enquanto que esse, ele ainda não conseguiu atingir seu octeto. E para que isso ocorra, é necessário que haja uma doação do enxofre, né? O enxofre vai doar esses elétrons aqui. E aí ele vai se tornar estável. É como se eu tivesse isso aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, ó. É o ES, que é o enxofre. E aqui eu tenho o oxigênio, né? E aqui eu tenho esses elétrons aqui. Eu tenho o oxigênio. E aqui eu vou representar. Eu poderia estar representando. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais fácil. Antigamente representavam assim. Hoje não representam mais.
Mas para ficar mais fácil o entendimento de vocês, a gente vai representar assim, uma setinha representando que há a doação de 2 elétrons para o enxofre, do enxofre para o oxigênio, beleza? E aí ele vai atingir o seu octeto, beleza? Ou seja, o que vai estar acontecendo? O enxofre vai estar emprestando um par de elétrons para o oxigênio, beleza? Sendo assim, pessoal, para ficar mais claro, né, essa parte aqui, eu tenho agora falar um pouquinho das características da ligação covalente, sobre polaridade. Vamos ter a covalente apolar e a covalente polar. A polaridade das ligações ela deve ser analisada da seguinte maneira. Se houver diferença de eletronegatividade, a ligação vai ser polar. Se não houver diferença na eletronegatividade, se não houver, a ligação vai ser apolar. Lembrou? Olha aí, olha essa cara. Se houver diferença na eletronegatividade, vai ser polar. Se não houver diferença na eletronegatividade, vai ser apolar. Vamos ver alguns exemplos? Aqui eu trouxe para vocês a fila de eletronegatividade. Claro que essa ordem aqui ela está em ordem decrescente. Os mais eletronegativos são esses 3 caras aqui, que é o grupo FON. Certo? Para isso, vamos observar o seguinte. Temos aqui o HCl, né? Se vocês observarem aqui, eu vou ter colocado a fila de eletronegatividade para vocês. Olhando assim prioritariamente, olhando assim só para o átomo e olhando para a fila de ordem de eletronegatividade, observamos que o cloro ele vai ser muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o cloro vai estar puxando esse par de elétrons para ele poder alcançar os seus 8 elétrons e atingir a sua estabilidade, tendo a estabilidade. Então, se ele faz isso, pessoal, a ligação ela vai ter característica como ser polar, ok? Tranquilo? Diferença de eletronegatividade, a ligação vai ser polar. Sendo assim, se não há diferença de eletronegatividade, no caso átomos iguais, no caso aqui Cl2, aqui não haverá diferença de eletronegatividade. Se não há diferença de eletronegatividade, eles vão ser o quê? Apolar. Eles vão ter o quê? Forças iguais, eles vão ter o mesmo valor de eletronegatividade, beleza? E com isso, dá para concluir que temos aí um tipo de ligação do tipo apolar, né? Só para lembrar, ressaltar, observando as forças de eletronegatividade, ele puxa os elétrons para um lado e o outro puxa para o outro e eles têm a mesma intensidade de força. Sendo assim, a ligação ela vai ser uma ligação apolar, pessoal. Beleza? Tranquilo? Bem simples essa parte de ligação polar e ligação apolar. E aqui nós vamos para a ligação metálica, né? A ligação metálica ela vai acontecer lá naqueles metais de transição, entre metal e metal. E aí, pessoal, esse tipo de ligação ele é muito interessante, por quê? Porque eles são metais que vão possuir uma baixa eletronegatividade. E aí os mesmos, eles perdem seus elétrons assim com uma grande facilidade, certo? E aí esse tipo de ligação ela tem como característica ser um mar de elétrons. Por quê? Porque os seus elétrons eles vão estar dispersos ali entre os cátions. Dessa forma aqui que eles vão estar. Aqui, observem aqui aqui tem esse exemplo do alumínio, né? O alumínio aqui, eles vão estar dispersos aqui dessa maneira. Beleza? Tranquilo até aí? Quando eu falar em ligação metálica, você vai lembrar que ela tem uma baixa eletronegatividade e vai acontecer entre metal e metal. E os elétrons eles vão estar dispersos ali entre eles, vão estar livres. Sendo assim, pessoal, as principais características dos compostos metálicos, porque eles vão ter um alto ponto de fusão e ebulição, são sólidos à temperatura ambiente, exceto o mercúrio, são bons condutores de corrente elétrica e calor, são maleáveis, ou seja, eles podem ser transformados em lâminas
e são dúcteis, né? Que são utilizados aí como os fios. Sendo assim, pessoal, temos aí alguns tipos de ligas metálicas, né? Que são feitas através das ligações metálicas. Essas ligas metálicas vão ter propriedades características, né? Aqui tem um exemplo de uma liga metálica que é o cobre e o estânio. Vocês podem observar aí como é que está o fluxo de elétrons, né? Os elétrons ficam dispersos entre os cátions, né? Eles ficam circulando, né? Uma hora vai, uma hora vem, uma hora vai.